Meus queridos ouvintes, vocês que nos acompanham nesta jornada pelas lições do destino, preparem seus corações para mais uma história que vai mexer com suas almas, uma narrativa que prova que Deus escreve certo por linhas tortas e que a justiça divina, mesmo quando demora, nunca falha, porque hoje vou contar para vocês a história verídica que aconteceu numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde uma parteira foi acusada de feitiçaria e corrida da cidade como se fosse um animal raivoso. Mas na noite em que a mulher do coronel mais poderoso da região gritou por socorro, com o bebê atravessado em seu ventre, a única pessoa capaz de salvar aquela criança era justamente aquela que havia sido humilhada, apedrejada e expulsa como bruxa. E o que aconteceu naquela madrugada de tempestade mudou para sempre o destino de todos os envolvidos. Porque às vezes é preciso que o orgulho se ajoelhe diante da necessidade e que o poderoso reconheça que depende daquele que ele mesmo perseguiu. Antes de começarmos, quero pedir a todos vocês que estão nos ouvindo agora, seja no carro, em casa, no trabalho, que deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias. E digam nos comentários de qual cidade vocês estão nos acompanhando, porque essas histórias que compartilho com vocês vêm de todos os cantos do Brasil, cada uma carregando uma lição poderosa sobre a vida, sobre o destino, sobre como nossas ações voltam para nós como um bumerangue do universo. E a história de hoje, meus amigos, vai fazer vocês pensarem duas vezes antes de julgar alguém sem provas, antes de deixar que a língua do povo destrua uma reputação construída em anos de trabalho honesto e dedicação. Dona Benedita era o nome dela, a parteira mais respeitada de São Bento do Sul, uma mulher negra de mãos abençoadas, que havia trazido ao mundo mais de 300 crianças em seus 30 anos de ofício, desde menininhos que nasciam de madrugada com o cordão enrolado no pescoço, até gêmeos que vinham de surpresa quando todos esperavam apenas um bebê, e não havia casa naquela cidade onde Dona Benedita não tivesse entrado com sua maleta de couro surrada, seus panos limpos, suas ervas medicinais e suas orações poderosas que acalmavam as parturientes mais desesperadas, porque ela tinha o dom, sabe? Aquele dom que não se aprende nos livros, aquele conhecimento que vem de geração em geração, passado de mãe para filha, de avó para neta, um saber ancestral que os médicos da capital com seus diplomas pendurados na parede não conseguiam entender nem respeitar. Mas como diz o ditado, meus ouvintes, a inveja é a podridão dos ossos, e havia naquela cidade muita gente que não suportava ver uma mulher negra, pobre, viúva sendo mais requisitada que o próprio Dr. Arnaldo, formado no Rio de Janeiro, que havia chegado à cidade há 2 anos e mal conseguia clientes, porque as mulheres todas preferiam as mãos calejadas mais certeiras de Dona Benedita aos instrumentos frios e assustadores do médico da capital. E foi aí que começou a tragédia, quando a mulher de seu José Silva, dono da mercearia, perdeu o bebê numa noite de lua cheia, depois de um parto difícil que durou quase 20 horas. E mesmo Dona Benedita tendo feito tudo o que estava ao seu alcance, mesmo tendo avisado que a criança estava mal posicionada e que seria melhor chamar o doutor para fazer uma cesariana, a família insistiu que ela continuasse, que não queriam um médico, que confiavam apenas nela. Mas o bebê nasceu roxo, sem respirar, e por mais que Dona Benedita tentasse ressuscitar a criancinha com suas técnicas, massageando o peitinho, soprando ar nos pulmõezinhos, nada adiantou. O anjinho já tinha sido chamado por Deus. Foi então que começaram os cochichos, primeiro na casa da finada Dona Conceição, que sempre teve a língua comprida, depois no armazém do seu Pedro, onde os homens se reuniam para jogar baralho e falar da vida alheia, e em menos de uma semana, a cidade inteira já estava convencida de que Dona Benedita havia feito um trabalho de macumba para matar o bebê do Silva, que ela era uma feiticeira disfarçada de parteira, que usava as crianças mortas para seus rituais diabólicos. E não adiantava lembrar que em 30 anos de trabalho aquela tinha sido a primeira criança que morria em suas mãos. Não adiantava mostrar as centenas de crianças saudáveis que ela havia trazido ao mundo, porque quando a mentira calça as botas da maledicência, a verdade ainda está amarrando os sapatos da justiça, e a turba enfurecida, liderada pelo próprio seu José Silva, tomado pela dor e pelo ódio, marchou até a casinha humilde de Dona Benedita na beira do rio. Queimem a bruxa, gritavam uns, enforquem a feiticeira, berravam outros, e Dona Benedita, acordada pelo barulho da multidão,
Mal teve tempo de pegar sua Bíblia e sua maleta, antes que as primeiras pedras começassem a quebrar suas janelas, antes que o fogo ateado em sua cerca começasse a lamber as paredes de sua casa, e ela correu. Meus ouvintes, correu como nunca havia corrido na vida, com seus 62 anos nas costas, com sua dignidade despedaçada, com sua honra jogada na lama, enquanto a turba a perseguia com paus e pedras, gritando impropérios que eu nem posso repetir aqui, chamando-a de nomes que feriam mais que os cascalhos que cortavam seus pés descalços, porque na pressa da fuga ela nem teve tempo de calçar os sapatos. Expulsem ela da cidade, bradou o coronel Firmino quando soube do acontecido. Aquele mesmo coronel Firmino que era o homem mais poderoso de São Bento do Sul, dono de 3 fazendas e de metade do comércio local, casado com Dona Isabela, uma moça 30 anos mais nova que ele, bonita como uma pintura, que estava grávida de seu primeiro filho depois de 5 anos tentando engravidar, e o coronel, que sempre teve medo de feitiçarias e mandingas, não queria aquela mulher acusada de bruxaria nem perto de sua cidade, quanto mais de sua esposa grávida, e assim foi feito. Dona Benedita foi escorraçada como um cão sarnento, proibida de voltar sob pena de morte, e teve que se refugiar numa tápera abandonada a 3 léguas da cidade, na beira do rio São Francisco, vivendo de lavar roupa para os tropeiros que passavam, comendo o que conseguia pescar, ou o que as almas caridosas deixavam escondido para ela nas pedras do rio. E assim se passaram 8 meses, meus queridos ouvintes, 8 meses de exílio, de humilhação, de fome e frio, 8 meses em que Dona Benedita rezava todas as noites pedindo a Deus não por vingança, mas por justiça, não por mal aos seus perseguidores, mas por uma chance de provar sua inocência. E Deus, que nunca abandona os justos, que nunca deixa o inocente perecer para sempre na desgraça, estava preparando uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Porque lá na casa grande do coronel Firmino, sua jovem esposa, Dona Isabela, começava a sentir as dores do parto numa noite de tempestade, quando os raios cortavam o céu como chicotes de fogo, e a chuva caía tão forte que parecia que o mundo ia acabar, e o que parecia ser um parto normal, logo se transformou num pesadelo que mudaria o destino de todos para sempre, provando mais uma vez que Deus escreve certo por linhas tortas, e que a soberba sempre vem antes da queda. Era o ano de 1923, meus queridos ouvintes, e a cidade de São Bento do Sul ficava encravada no interior de Minas Gerais, a 200 quilômetros da capital, numa região onde as serras se encontravam com os vales, onde o rio São Francisco serpenteava preguiçoso entre as fazendas de café e os pastos de gado. E naquela época, vocês precisam entender, o Brasil era um país muito diferente do que conhecemos hoje. Não havia asfalto ligando as cidades, apenas estradas de terra que viravam lamaçais intransitáveis na época das chuvas. Não havia hospitais modernos no interior. Apenas as santas casas de misericórdia mantidas pela igreja, e os médicos formados eram tão raros quanto o diamante no cascalho, principalmente naquelas bandas esquecidas por Deus e lembradas apenas pelo diabo. A República ainda era jovem, tinha apenas 34 anos, desde que o Marechal Deodoro havia proclamado o fim do Império. Mas nas cidadezinhas do interior, parecia que o tempo havia parado no século anterior, e os coronéis mandavam e desmandavam como se fossem reis de seus próprios feudos. A lei era a palavra deles, a justiça era o que eles decidiam, e ai de quem ousasse contrariar a vontade de um coronel, porque o cabra podia amanhecer com a casa queimada, com o gado morto, ou pior ainda, podia simplesmente desaparecer numa noite escura e nunca mais ser visto. E todo mundo sabia disso, mas ninguém falava nada, porque falar era assinar a própria sentença de morte, e o medo era o cimento que mantinha aquela sociedade de pé. O medo e o favor, a bajulação e a submissão. O coronel Firmino Tavares de Albuquerque, esse era o nome completo dele. Era o típico coronel da República Velha, daqueles que compravam votos com um par de botinas, que decidiam quem seria o prefeito, o delegado, o juiz, que tinha seu próprio exército particular de jagunços armados até os dentes, e sua palavra era lei em São Bento do Sul, desde que seu pai, o velho coronel Sebastião, havia morrido 10 anos antes, deixando para ele 3 fazendas de café, 2.000 cabeças de gado, 5 armazéns na cidade e mais dinheiro no Banco do Brasil do que muita capital de estado tinha em caixa, e o coronel Firmino, ao contrário do pai que era mais moderado, governava com mão de ferro, não tolerava desaforo,
não aceitava a contrariedade e tinha um orgulho do tamanho da Serra da Mantiqueira, um orgulho que seria sua perdição, como vocês vão ver. Naquela época, meus ouvintes, as crenças populares se misturavam com a religião católica numa sopa cultural que só o Brasil sabe fazer, onde a mesma pessoa que ia à missa todo domingo também acreditava em mal-olhado, quebranto, benzeduras e simpatias, onde o padre benzia a casa nova, mas a dona de casa também espalhava sal grosso pelos cantos para espantar o azar, onde se rezava o terço, mas também se consultava a rezadeira quando a criança estava com susto, e essa mistura de fé e superstição criava um terreno fértil para acusações de feitiçaria, principalmente contra mulheres sozinhas, mulheres independentes, mulheres que conheciam os segredos das ervas e das rezas. Mulheres como Dona Benedita, que além de tudo era negra numa sociedade que havia abolido a escravidão, havia apenas 35 anos, mas que ainda tratava os negros como cidadãos de segunda classe, quando tratava como cidadãos. A medicina naquele tempo era uma coisa precária, vocês nem imaginam. Os médicos formados aprendiam muita teoria nos livros franceses, mas pouca prática com doentes de verdade. E quando chegavam no interior com seus diplomas bonitos e seus jalecos brancos, se deparavam com doenças que nunca tinham visto, com situações que os livros não ensinavam a resolver e muitas vezes faziam mais mal do que bem com suas sangrias, seus purgantes, seus tratamentos que enfraqueciam o doente em vez de curar. Enquanto as parteiras tradicionais, as benzedeiras, as curandeiras, essas sim sabiam o que fazer. Conheciam cada planta e para que servia, sabiam ler os sinais do corpo. Entendiam os ritmos da natureza e por isso eram procuradas e respeitadas, mas também temidas e invejadas, porque o conhecimento que não vem da universidade sempre foi visto com desconfiança pelos poderosos. São Bento do Sul tinha cerca de 3.000 habitantes naquela época, contando a zona rural, e todo mundo conhecia todo mundo, sabia da vida de todo mundo, comentava sobre todo mundo. Era uma daquelas cidades onde um espirro na Praça da Matriz virava pneumonia na boca do povo antes do sol se pôr, onde um olhar mais demorado entre um rapaz e uma moça já era motivo para marcar casamento, onde a honra de uma família podia ser destruída por um mexerico, por uma calúnia, por uma mentira bem contada na hora certa para as pessoas certas. E foi exatamente isso que aconteceu com Dona Benedita, que de um dia para o outro passou de parteira respeitada à bruxa maldita, de mulher de confiança à criatura do demônio. Tudo porque o povo precisava de um bode expiatório para sua ignorância, de alguém para culpar quando as coisas davam errado. O Dr. Arnaldo Mendes, o tal médico formado no Rio de Janeiro que tinha inveja de Dona Benedita, era um sujeito de uns 40 anos, magro como um caniço, sempre de terno preto mesmo no calor infernal do verão mineiro, com um bigodinho fino que ele alisava quando estava nervoso e que havia chegado à cidade prometendo modernizar a medicina local, trazer os avanços da ciência, acabar com o que ele chamava de crendices populares, mas na verdade era um médico medíocre que havia se formado com as notas mínimas, que tinha sido rejeitado em todos os hospitais da capital e que havia ido para o interior porque lá não teria concorrência. Ou pelo menos era o que ele pensava, até descobrir que uma velha negra, analfabeta, era mais requisitada que ele com todo seu latim e seus instrumentos importados da França. Foi ele quem começou a espalhar que as práticas de Dona Benedita não eram científicas, que eram perigosas, que misturavam medicina com superstição, que aquelas rezas que ela fazia durante os partos eram invocações demoníacas, que as ervas que ela usava eram poções de feitiçaria. E quando o bebê do Silva morreu, ele foi o primeiro a dizer que tinha sido culpa dos métodos arcaicos da parteira, que se tivessem chamado ele a criança estaria viva. Mentira deslavada, porque ele nem estava na cidade naquela noite, tinha ido para a fazenda do Major Teodoro jogar pôquer e beber cachaça. Mas o povo não queria saber de detalhes, queria um culpado. E Dona Benedita era o alvo perfeito, uma mulher sem proteção, sem família importante, sem padrinhos políticos, apenas uma negra velha que morava sozinha na beira do rio. A casa dela era simples, mas limpa. Meus ouvintes, 2 peças de pau a pique com telhado de sapé, o chão de terra batida sempre varrido, as paredes caiadas de branco, com imagens de Nossa Senhora do Bom Parto, São Cosme e São Damião, os santos protetores dos nascimentos e das crianças, e no quintal,
Ela mantinha uma horta com todas as ervas medicinais que usava em seu ofício, arruda para espantar mal-olhado, alecrim para dar força às parturientes, camomila para acalmar os nervos, erva doce para aumentar o leite, e dezenas de outras plantas que ela cultivava com carinho, regava com dedicação. Colhia na lua certa, secava na sombra, guardava em potes de barro, todo um conhecimento milenar que seria perdido quando ela foi expulsa, porque os ignorantes queimaram sua horta, destruíram suas plantas, como se o mal estivesse nas folhas e não no coração dos homens. E assim era São Bento do Sul naquele ano de 1923, uma cidade pequena, mas cheia de orgulho, rica, mas injusta, religiosa, mas supersticiosa, onde o poder dos coronéis era absoluto, onde a palavra de um médico formado valia mais que a experiência de uma parteira, onde a cor da pele determinava o valor de uma pessoa, onde a justiça era cega, mas só para os pobres, surda, mas só para os fracos, muda, mas só para os injustiçados. E foi nesse cenário de ignorância e preconceito que se desenrolou a tragédia de Dona Benedita, mas também foi nesse mesmo cenário que Deus preparou sua lição, porque Ele sempre escolhe os humildes para confundir os soberbos, os fracos para derrotar os fortes, os perseguidos para ensinar aos perseguidores, e a noite da tempestade se aproximava, trazendo com ela a oportunidade de redenção e a prova de que a verdade sempre prevalece, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível. Dona Benedita Francisca dos Santos nasceu no dia 13 de maio de 1861, exatamente 27 anos antes da Lei Áurea, filha de escravos na fazenda dos Tavares de Albuquerque. Isso mesmo, meus queridos ouvintes, na fazenda do pai do coronel Firmino, e vocês já podem ver como o destino tece suas teias de maneiras que nós, pobres mortais, não conseguimos entender, porque aquela menina que nasceu na senzala, que mamou o leite da escravidão, que cresceu vendo sua mãe Benedita Velha partejar as escravas e as senhoras brancas, com a mesma dedicação, seria um dia expulsa da cidade pelo neto de seu antigo senhor, numa volta que o mundo dá e que só Deus pode explicar. Benedita Velha, a mãe dela, era uma africana da nação Iorubá, trazida ainda criança nos porões imundos dos navios negreiros, e tinha aprendido a arte de partejar com sua própria avó ainda na África, antes de ser arrancada de sua terra como se arranca uma planta pela raiz, e mesmo na brutalidade da escravidão ela manteve vivo esse conhecimento sagrado, esse dom de trazer vidas ao mundo, e ensinou tudo para sua filha Benedita, que desde os 7 anos já ajudava a mãe nos partos, fervendo água, preparando panos, segurando a mão das parturientes, aprendendo a ler os sinais do corpo, a entender quando o bebê estava sentado, quando estava atravessado, quando o cordão estava enrolado, quando era hora de chamar ajuda, quando era hora de rezar, quando era hora de agir. Com a abolição em 1888, Benedita tinha 27 anos e já era uma parteira formada pela Universidade da Vida, mas ao contrário de muitos escravos libertos que não sabiam para onde ir, ela tinha uma profissão, tinha conhecimento, tinha mãos abençoadas que eram requisitadas em toda a região, e foi assim que ela se estabeleceu em São Bento do Sul, primeiro morando de favor na casa de uma família que ela havia ajudado num parto difícil, depois alugando um quartinho nos fundos da pensão da Dona Maria Portuguesa, até que conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar aquele pedacinho de terra na beira do rio, onde construiu sua casinha simples mas digna, onde plantou sua horta medicinal, onde viveu em paz por mais de 30 anos. Ela se casou uma vez só, com o finado Antônio Carpinteiro, um homem bom que morreu de febre amarela depois de apenas 3 anos de casamento, deixando ela viúva aos 31 anos, sem filhos porque Deus não quis lhe dar essa bênção, talvez porque sua missão era trazer ao mundo os filhos das outras, e ela nunca mais quis casar, apesar de ter tido alguns pretendentes, porque dizia que o coração dela estava enterrado junto com Antônio no cemitério do Rosário, e que sua vida agora era servir as mulheres de São Bento do Sul, as ricas e as pobres, as brancas e as negras, as casadas e as solteiras que haviam escorregado no erro, mas precisavam de ajuda sem julgamento. Dona Benedita tinha mãos grandes e fortes, meus ouvintes, mãos calejadas pelo trabalho mais suaves como plumas quando tocavam uma barriga grávida, mãos que sabiam exatamente onde apertar para virar um bebê mal posicionado, mãos que transmitiam confiança, segurança, paz para as mulheres no momento mais vulnerável de suas vidas.
E ela tinha também uma voz grave e melodiosa, que cantava antigas cantigas de ninar africanas, misturadas com ladainhas católicas, criando uma música única que acalmava as dores do parto, que dava força para a hora do nascimento, que embalava os recém-nascidos em seus primeiros momentos no mundo. Uma voz que era bálsamo para o sofrimento, consolo para o desespero, esperança para o medo. Seu conhecimento era enciclopédico, guardado não em livros porque ela nunca aprendeu a ler as letras, mas em sua memória prodigiosa que não esquecia um único ensinamento da mãe, uma única receita de chá, uma única reza, um único procedimento, e ela sabia que chá de folha de amora branca ajudava a preparar o útero para o parto, que banho de assento com barbatimão cicatrizava os pontos, que compressa de couve tirava a inflamação dos seios empedrados, que massagem com óleo de copaíba ajudava a prevenir as estrias, que chá de erva doce aumentava a produção de leite, que folha de algodão ajudava a descer a placenta retida, conhecimentos que hoje a ciência comprova, mas que, naquela época, eram tratados como superstição. Pelos médicos formados, ela tinha entregado exatamente 342 crianças, até aquela fatídica noite do bebê do Silva, e guardava na memória o nome de cada uma delas, a data do nascimento, o horário, se foi parto normal ou complicado, se o bebê chorou logo ou precisou de estímulo, qual foi o peso aproximado, se a mãe teve hemorragia, se precisou de pontos, tudo gravado em sua mente como se fosse um arquivo vivo, e não era raro ela parar alguém na rua e dizer: "Olha como cresceu o Joãozinho, nasceu de 8 meses no dia de São João de 1915, pequenino como um gatinho, mas olha que rapagão forte virou." Ou então Maria Clara, nascida na madrugada de Natal de 1918, com aquela marquinha de nascença na testa que parecia uma estrelinha. Como está a mocinha bonita? Dona Benedita cobrava pelos partos de acordo com as posses de cada família. Dos ricos ela cobrava o justo. Dos remediados ela cobrava metade. Dos pobres ela muitas vezes não cobrava nada. Aceitava uma galinha, uma medida de feijão, um pedaço de rapadura, e às vezes nem isso fazia por caridade mesmo, porque dizia que Deus não ia deixar faltar o pão na mesa de quem ajudava a trazer seus anjinhos ao mundo, e de fato nunca faltou. Sempre tinha alguém deixando uma cesta de mantimentos em sua porta, um pedaço de carne, uma dúzia de ovos, um saco de farinha, pagamentos anônimos de gratidão que mantinham ela alimentada e permitiam que continuasse seu trabalho. Ela tinha uma maleta de couro que era seu tesouro mais precioso, presente do finado marido, onde guardava seus instrumentos de trabalho, uma tesoura especial para cortar cordão umbilical que ela fervia antes de cada parto, panos limpos alvejados com cinza e quarados ao sol, linha e agulha para os pontos quando necessário, vidrinhos com suas preparações de ervas, um crucifixo de madeira que havia pertencido à sua mãe, um rosário de contas pretas, uma imagem pequena de Nossa Senhora do Bom Parto e um caderninho onde alguém havia escrito para ela as principais orações em letra caprichada que ela havia decorado mesmo sem saber ler, reconhecendo o desenho das palavras como quem reconhece rostos familiares. Era comum ver Dona Benedita caminhando apressada pelas ruas de terra de São Bento do Sul a qualquer hora do dia ou da noite, com seu vestido de chita sempre limpo, seu lenço branco na cabeça, sua maleta na mão, respondendo ao chamado urgente de mais um nascimento, e as pessoas a cumprimentavam com respeito: "Bença, Dona Benedita", e ela respondia: "Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha", e seguia seu caminho com passos firmes apesar da idade, com a coluna ereta apesar do peso dos anos, com a dignidade de quem sabe que está cumprindo uma missão sagrada, o ofício de parteira que era também sacerdócio, vocação, destino. Nos domingos ela ia à primeira missa na Igreja do Rosário, a Igreja dos Pretos, sempre sentada no mesmo banco, o terceiro do lado direito, e rezava com fervor pedindo proteção para todas as mulheres grávidas da cidade, para todos os bebês que estavam por nascer, para todas as mães que já havia ajudado e que ainda ajudaria, e o padre José, um velho sacerdote que estava na cidade há 20 anos, sempre a mencionava em suas homilias como exemplo de caridade cristã, de dedicação ao próximo, de vida dedicada ao serviço de Deus através do serviço aos irmãos. E quem diria que esse mesmo padre seria obrigado a ficar calado quando a turba enfurecida a expulsou da cidade, porque o coronel Firmino era o maior benfeitor da paróquia.
Ela tinha o costume de benzer as crianças que havia trazido ao mundo, sempre que as encontrava. Um sinal da cruz rápido na testa com o polegar, murmurando uma oração de proteção. E as mães agradecidas sempre paravam para conversar, para pedir conselhos sobre cólicas, sobre dentição, sobre febres, e ela sempre tinha uma palavra sábia, uma receita de chá, uma simpatia inofensiva, e assim foi construindo ao longo de 3 décadas uma rede de afeto e gratidão que parecia indestrutível, mas que se desfez como teia de aranha ao primeiro sopro da calúnia. Porque o medo, meus ouvintes, o medo é mais forte que a gratidão, e a covardia é mais contagiosa que a coragem. E quando chegou a hora da provação, poucos foram os que tiveram a dignidade de defendê-la. Era essa a mulher que foi acusada de feitiçaria, meus queridos ouvintes. Essa serva de Deus que nunca fez mal a ninguém, que dedicou sua vida a trazer vida, que tinha as mãos abençoadas por Deus e o coração puro como o de uma criança, mas que foi transformada em bruxa pela ignorância, em demônio pela inveja, em monstro pelo preconceito, e teve que fugir como uma criminosa na calada da noite, deixando para trás sua casa, sua horta, sua dignidade, seus 30 anos de serviço. Tudo destruído em uma única noite de ódio e mentiras. Mas Deus estava vendo tudo, anotando tudo, preparando a lição que ensinaria a todos que é mais fácil destruir uma reputação do que construí-la, mas que a verdade, mesmo enterrada sob toneladas de mentiras, sempre encontra um jeito de vir à tona. A desgraça começou numa quinta-feira de lua cheia, dia 23 de agosto de 1923, quando Dona Albertina Silva, esposa do comerciante José Silva, entrou em trabalho de parto depois de 9 meses de uma gravidez difícil, cheia de enjoos, inchaços, pressão alta, e desde o início das dores já se podia perceber que aquele não seria um parto fácil. As contrações vinham irregulares, ora muito fortes, ora sumiam completamente. E o bebê, que durante toda a gravidez havia dado sinais de ser grande demais para a bacia estreita da mãe, parecia não querer encontrar o caminho para nascer, lutando dentro do ventre como se pressentisse que sua entrada no mundo seria também sua saída dele. Dona Benedita foi chamada às pressas no início da tarde, quando o sol ainda estava alto e quente, e ao examinar Dona Albertina já percebeu a gravidade da situação. O bebê estava sentado, com as nádegas para baixo e a cabeça para cima, uma posição perigosa que dificultava muito o nascimento, e pior ainda, o cordão umbilical parecia estar enrolado. Ela podia sentir pela posição e pela falta de mobilidade da criança, e imediatamente avisou a família que seria prudente chamar o Dr. Arnaldo para avaliar a possibilidade de uma cesariana, procedimento arriscado, mas que poderia salvar mãe e filho naquela situação extrema. Mas seu José Silva, homem teimoso e orgulhoso, disse que não queria aquele médico metido em sua casa, que confiava apenas em Dona Benedita, que ela havia entregado seus outros 3 filhos com perfeição, e que certamente daria um jeito neste também. Por 20 horas, Dona Benedita lutou para salvar aquela criança. Meus ouvintes, 20 horas de agonia, em que ela tentou todas as técnicas que conhecia para virar o bebê, massagens especiais no ventre, posições diferentes para a parturiente, chás para fortalecer as contrações, rezas para São Ramão Nonato, o santo protetor dos partos difíceis. E por 3 vezes ela conseguiu virar parcialmente a criança, mas ela sempre voltava à posição pélvica, como se alguma força invisível a impedisse de nascer, e a cada hora que passava o sofrimento fetal aumentava. Os batimentos cardíacos do bebê ficavam mais fracos, mais espaçados, mais irregulares, e Dona Benedita suava tanto quanto a parturiente, sabendo que estava perdendo a batalha contra o tempo e contra a natureza. Por volta das 3 da madrugada, quando a lua cheia já estava se pondo e uma névoa espessa cobria a cidade como um sudário, Dona Benedita fez a última tentativa desesperada. Conseguiu finalmente fazer o bebê nascer, puxando primeiro as perninhas, depois o tronco. Mas quando chegou a hora de desprender a cabeça, o pior aconteceu. O cordão umbilical estava enrolado 3 vezes no pescoço da criança, apertando como uma forca. E no esforço do parto, o nó havia se fechado completamente, cortando toda a circulação. E quando finalmente o bebê saiu por completo, era tarde demais. O anjinho estava roxo, sem respiração, sem batimento cardíaco, sem vida.
e por mais que Dona Benedita tentasse reanimá-lo, massageando o peito, assoprando o ar nos pulmões, rezando com desespero, nada adiantou. O menino estava morto, provavelmente havia morrido ainda no ventre nas últimas horas do trabalho de parto. O grito de Dona Albertina ao ver o filho morto foi ouvido em 3 quarteirões de distância, um uivo de dor animal que gelou o sangue de quem ouviu. E seu José Silva, que havia esperado na sala durante todo o parto fumando um cigarro atrás do outro, entrou no quarto como um touro furioso. Viu o corpinho inerte do filho que tanto havia esperado, o herdeiro que carregaria seu nome e seu comércio, e sua primeira reação foi agarrar Dona Benedita pelos braços e sacudi-la com violência, gritando que ela havia matado seu filho, que era uma assassina, uma incompetente. E a pobre parteira, exausta após 20 horas de luta, coberta de sangue e suor, só conseguia chorar e pedir perdão, explicar que havia avisado sobre o perigo, que havia sugerido chamar o médico, mas suas palavras se perdiam nos gritos de acusação e nos soluços de desespero que tomavam conta daquela casa. No dia seguinte, no velório do pequeno José Júnior, nome que o bebê morto recebeu para poder ser enterrado como cristão, o Dr. Arnaldo apareceu sem ser convidado, com sua cara de falsa compaixão, e na frente de todos os presentes, começou a dissertar sobre como aquela tragédia poderia ter sido evitada se tivessem chamado um médico de verdade, como os métodos arcaicos das parteiras eram perigosos, como aquelas rezas e benzeduras de nada serviam diante da ciência médica, e foi plantando na cabeça dos enlutados a semente venenosa da dúvida, e se Dona Benedita tivesse feito algo errado de propósito, e se aquelas ervas que ela usava tivessem envenenado o bebê, e se as rezas dela não fossem para Deus, mas para o demônio, e a semente encontrou solo fértil no coração destroçado de seu José Silva, que precisava de alguém para culpar além do destino cruel. Foi então que Dona Conceição Ferreira, a língua de trapo da cidade, mulher que vivia da desgraça alheia como abutre vive de carniça, lembrou de ter visto Dona Benedita colhendo ervas no cemitério na lua nova, o que era mentira deslavada porque Dona Benedita colhia ervas apenas em sua própria horta. Mas a mentira foi repetida e aumentada. E logo já diziam que ela fazia rituais no cemitério, que conversava com os mortos, que tinha pacto com o demônio, e em menos de 2 dias a história havia crescido tanto, que já contavam que Dona Benedita tinha sido vista voando em uma vassoura na noite da morte do bebê. Absurdo completo, mas que foi acreditado por muitos, porque a dor e o ódio deixam as pessoas cegas para a verdade e sedentas por vingança. O próprio padre José tentou intervir, dizendo que conhecia Dona Benedita há 20 anos, que ela era uma cristã devota, que jamais se envolveria com forças do mal, mas sua voz foi abafada pelo coro de acusações que crescia a cada hora, alimentado pela inveja dos que não suportavam ver uma negra sendo respeitada, pelo medo dos que temiam qualquer coisa que não entendessem, pela maldade dos que se deliciavam com a desgraça alheia, e quando o coronel Firmino foi informado do que estava acontecendo, em vez de usar sua autoridade para acalmar os ânimos e buscar a verdade, ele jogou lenha na fogueira, dizendo que não toleraria feiticeiras em sua cidade, que São Bento do Sul era uma cidade cristã, e que elementos demoníacos deveriam ser extirpados como se extirpa um câncer. Na terça-feira seguinte, 5 dias após a morte do bebê, seu José Silva foi até a delegacia e registrou uma denúncia formal contra Dona Benedita por assassinato e prática de feitiçaria, crimes que naquela época e naquele lugar podiam levar à forca. E o delegado Firmino Soares, primo em 2º grau do coronel e homem sem escrúpulos nem consciência, aceitou a denúncia mesmo sem nenhuma prova concreta, apenas baseado nos disse-me-disse da população, e expediu um mandado de prisão contra a parteira. Mas alguém, nunca se soube quem, talvez um dos poucos corações bondosos que ainda restavam na cidade, avisou Dona Benedita do que estava por vir, e ela teve tempo de fugir antes que os policiais chegassem à sua casa. Mas fugir não foi suficiente, meus queridos ouvintes, porque a turba enfurecida, ao saber que a suposta bruxa havia escapado, se organizou numa caçada humana como não se via desde os tempos da escravidão. Homens armados com paus, foices, facões, mulheres com pedras nas mãos, até crianças participaram daquela demonstração de barbárie coletiva e foram até a casinha na beira do rio. Quebraram tudo o que encontraram, rasgaram as imagens dos santos, destruíram a horta medicinal,
Atearam fogo nos poucos móveis e quando finalmente encontraram Dona Benedita escondida no bambuzal atrás de sua casa, tremendo de medo como uma criança, a arrastraram pelos cabelos até a praça central, onde queriam fazer justiça com as próprias mãos. Foi preciso a intervenção pessoal do coronel Firmino para evitar um linchamento, não por bondade ou senso de justiça, mas porque não queria a mancha de um assassinato público em sua cidade. Poderia chamar a atenção das autoridades da capital, causar problemas políticos, e então ele decretou ali mesmo na praça, com sua voz de trovão que não aceitava contestação, que Dona Benedita estava banida de São Bento do Sul para sempre, que tinha 1 hora para deixar a cidade levando apenas a roupa do corpo, e que se fosse vista novamente nos limites do município seria morta sem julgamento, e a multidão, sedenta de sangue mas obediente ao coronel, teve que se contentar em cuspir, xingar e atirar pedras enquanto a velha parteira se afastava cambaleante, com o vestido rasgado, os pés descalços sangrando, a dignidade em frangalhos, o coração partido como o de uma mãe que perde todos os filhos de uma só vez. O último a vê-la deixar a cidade foi o velho Benedito Tropeiro, que encontrou ela na estrada exausta e desesperada, e por compaixão a levou em sua carroça até a tapera abandonada na beira do São Francisco, onde ela poderia ao menos ter um teto sobre a cabeça, e ele contava depois, com lágrimas nos olhos, que durante todo o trajeto Dona Benedita não disse uma única palavra, apenas chorava silenciosamente olhando para trás, para a cidade que havia sido seu lar por 30 anos, onde havia construído sua vida, sua reputação, seu propósito, e que agora a expulsava como se ela fosse um demônio. E o mais terrível, dizia o tropeiro, era que mesmo naquele momento de suprema injustiça, ela apertava contra o peito seu crucifixo e murmurava perdão para seus perseguidores, pedindo a Deus que não levasse em conta aquele pecado coletivo, aquela loucura momentânea, aquela cegueira causada pela dor e pela ignorância. E assim Dona Benedita desapareceu na curva da estrada, levando consigo apenas sua fé, sua inocência e a certeza de que Deus não desampara os justos, enquanto São Bento do Sul celebrava ter se livrado de uma feiticeira, sem saber que haviam expulsado um anjo, e que muito em breve precisariam desesperadamente das mãos abençoadas que haviam amaldiçoado, porque o destino já estava tecendo os fios da próxima etapa dessa história, e no ventre de Dona Isabela, a jovem esposa do coronel Firmino, o bebê tão esperado já começava a se posicionar de uma maneira que traria terror e desespero para a casa grande, provando que Deus pode demorar, mas não falha, e que a soberba sempre precede a queda, sempre, sem exceção. A tapera abandonada na beira do São Francisco, onde Dona Benedita foi deixada pelo tropeiro, era um casebre miserável que havia pertencido a um pescador leproso morto havia 5 anos, e ninguém queria se aproximar do lugar por medo da doença e das assombrações. Diziam que à noite se ouvia o fantasma do pescador gemendo de dor, arrastando suas correntes pelo chão de terra batida. Mas para Dona Benedita, aquele lugar amaldiçoado era agora seu único refúgio, e ela entrou naquele casebre com as paredes desabando, o teto furado deixando passar a chuva, o chão tomado por mato e bichos peçonhentos, e ali se ajoelhou e agradeceu a Deus por ter ao menos 4 paredes e um teto, mesmo que furado, porque poderia estar dormindo ao relento como um animal. Nos primeiros dias ela não comeu nada, apenas bebia água do rio, turva e barrenta, que lhe causava dores terríveis no estômago, e ficava encolhida num canto chorando e rezando e chorando, perguntando a Deus por que havia permitido tamanha injustiça, por que havia abandonado sua serva fiel depois de uma vida inteira de dedicação, por que o bem era punido e o mal recompensado, perguntas que subiam ao céu como fumaça, mas não traziam respostas, apenas mais silêncio, mais solidão, mais desespero, e por 3 vezes ela pensou em se jogar no rio e acabar com aquele sofrimento, mas sempre que chegava na beira da água, lembrava que suicídio era pecado mortal, que iria para o inferno, e voltava para a tapera, arrastando sua dor como uma cruz pesada demais para carregar. No 4º dia, fraca de fome e queimando de febre, ela desmaiou e teria morrido ali mesmo se não fosse Maria Coxinha, uma mendiga que vivia de esmolas e pequenos furtos, que passava por ali e viu o corpo caído, e mesmo sendo uma criatura marginalizada pela sociedade, teve compaixão daquela que estava em situação ainda pior,
e dividiu com Dona Benedita o pedaço de pão duro que havia conseguido na cidade. Deu-lhe água limpa de sua cabaça e ficou ali cuidando dela até a febre passar. Duas párias unidas pela desgraça, dois seres humanos que a sociedade havia descartado como lixo, mas que ainda tinham humanidade suficiente para cuidar uma da outra. Maria Coxinha ensinou Dona Benedita a sobreviver naquela vida miserável. Mostrou onde os pescadores deixavam as sobras de peixe, onde encontrar frutas silvestres que matavam a fome, como fazer uma armadilha para pegar passarinhos, como lavar roupa para os tropeiros em troca de alguns tostões, como se fazer invisível quando pessoas da cidade passavam para não ser apedrejada, como suportar a humilhação com dignidade, como manter a sanidade quando o mundo inteiro parecia ter enlouquecido, e assim Dona Benedita foi aprendendo a viver como uma sombra, como um fantasma de quem ela havia sido, mas ainda viva, ainda respirando, ainda esperando que Deus se lembrasse dela. As notícias de São Bento do Sul chegavam através dos tropeiros, e cada uma era um punhal no coração de Dona Benedita. Soube que haviam queimado completamente sua casa, que haviam salgado a terra onde ficava sua horta, para que nada mais crescesse ali, que haviam espalhado que ela havia fugido porque era culpada, que tinha medo de enfrentar a justiça dos homens e de Deus, que provavelmente havia ido se juntar a um covil de bruxas em algum lugar nas montanhas. E o pior de tudo, soube que 3 mulheres grávidas que ela vinha acompanhando haviam sido proibidas por seus maridos de mencionar seu nome, como se ela nunca tivesse existido, como se 30 anos de serviço pudessem ser apagados como se apaga um risco de giz no quadro. Um mês depois de sua expulsão, numa manhã especialmente fria de setembro, Dona Benedita acordou cuspindo sangue, a tuberculose que havia contraído na umidade e insalubridade da tapera começava a mostrar seus sinais, e ela que havia cuidado de tantos doentes agora não tinha ninguém para cuidar dela. Apenas Maria Coxinha que fazia o que podia com seus parcos recursos, chás de plantas que encontrava na beira do rio, compressas de barro para baixar a febre, palavras de conforto que soavam vazias diante da magnitude do sofrimento, e Dona Benedita definhava a cada dia. O corpo antes forte e robusto agora era pele e osso, os olhos antes brilhantes agora eram opacos como os de um peixe morto, as mãos antes firmes agora tremiam como folhas ao vento. Foi nessa época que ela começou a ter as visões, ou delírios da febre, nunca saberemos ao certo. Via sua mãe Benedita velha sentada ao seu lado, cantando as antigas canções africanas, dizendo para ter paciência que a roda do destino ainda estava girando. Via seu falecido marido Antônio de pé na porta da tapera, sorrindo e acenando como se a chamasse para segui-lo. Via todas as crianças que havia trazido ao mundo, centenas delas, formando uma procissão luminosa que marchava em direção ao céu, e no meio delas, para sua surpresa, estava o pequeno José Júnior, o bebê cuja morte havia causado sua desgraça, e ele sorria para ela, um sorriso de perdão e compreensão que a fazia chorar ainda mais. Outubro chegou com as primeiras chuvas da primavera, e a situação de Dona Benedita piorou drasticamente. A tapera, que já era ruim, ficou inabitável com as goteiras que se transformaram em cachoeiras. O chão virou um lamaçal. Os poucos pertences que havia conseguido juntar apodreceram com a umidade, e ela passava as noites inteiras tremendo de frio, abraçada a si mesma, os dentes batendo como castanholas, rezando para que a morte viesse logo e acabasse com aquele martírio, mas a morte parecia estar brincando com ela. Chegava perto, roçava sua face com dedos gelados, mas depois se afastava rindo, como se seu sofrimento ainda não estivesse completo, como se ainda houvesse algo que ela precisava fazer antes de partir. Foi numa dessas noites de tormento que ela teve a revelação. Meus queridos ouvintes, uma voz clara como cristal falou em seu ouvido. Não uma voz humana, mas algo que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo, dizendo que seu sofrimento não era em vão, que cada lágrima derramada seria contada, cada injustiça seria reparada, cada mentira seria exposta, e que muito em breve ela seria o instrumento de Deus para ensinar uma lição que jamais seria esquecida, que seu nome seria limpo, sua honra restaurada, e que aqueles que a haviam perseguido se ajoelhariam pedindo perdão. E ela acordou daquela visão com uma paz estranha no coração, uma certeza inexplicável de que o pior já havia passado, de que a madrugada mais escura precede o amanhecer mais glorioso. No dia seguinte, milagrosamente, ela amanheceu melhor. A febre havia cedido.
a tosse diminuído, e ela conseguiu se levantar e caminhar até o rio, onde se banhou pela primeira vez em semanas, lavando não apenas a sujeira do corpo, mas também a amargura da alma, e ali na beira do São Francisco, com a água gelada batendo em seus pés, ela fez uma promessa solene a Deus, que se ele lhe desse a chance de provar sua inocência, se permitisse que ela limpasse seu nome, ela perdoaria todos os seus perseguidores, não guardaria rancor no coração e dedicaria o resto de seus dias, fossem muitos ou poucos, a fazer o bem sem olhar a quem, a ajudar sem esperar recompensa, a amar sem exigir amor em troca. E como se Deus tivesse ouvido sua prece e aceitado seu voto, naquela mesma tarde apareceu na tapera o velho Joaquim Rezador, um benzedeiro respeitado que vivia do outro lado do rio e que havia ficado sabendo da situação de Dona Benedita, trazendo mantimentos, remédios feitos de raízes e cascas de árvore, e mais importante, trazendo notícias que fariam o coração dela acelerar. Contou que Dona Isabela, a esposa do coronel Firmino, estava grávida de 8 meses e que os médicos da capital haviam sido chamados porque a gravidez apresentava complicações. O bebê estava muito grande, a mãe muito fraca e todos temiam pelo pior, e Dona Benedita ouviu aquilo em silêncio, sem demonstrar alegria pela desgraça alheia nem satisfação pela ironia do destino, apenas murmurou que fosse feita a vontade de Deus, mas seu coração sabia, com aquela certeza que vem da fé, que sua hora estava chegando. Joaquim Rezador também trouxe outras notícias perturbadoras. Contou que desde a expulsão de Dona Benedita, 3 mulheres haviam perdido seus bebês no parto por falta de assistência adequada. O doutor Arnaldo não sabia lidar com partos complicados, suas mãos tremiam na hora crucial. Seu conhecimento teórico não se traduzia em prática eficaz, e as parteiras amadoras que tentavam substituir Dona Benedita não tinham experiência suficiente, faziam mais mal do que bem, e a cidade começava a murmurar, baixinho para não desafiar o coronel, que talvez tivessem cometido um erro, que talvez Dona Benedita não fosse bruxa coisa nenhuma, que talvez a verdadeira maldição fosse tê-la expulsado. Mas esses murmúrios eram como vento soprando em ouvidos surdos. O coronel Firmino havia decretado e ninguém ousava contradizê-lo. Dona Benedita continuava banida sob pena de morte. E assim ela permaneceu em seu exílio forçado, recuperando lentamente as forças, ajudada por Maria Coxinha e Joaquim Rezador, e por alguns poucos corações bondosos que secretamente deixavam comida e remédios em locais combinados, nunca se identificando por medo de represálias, mas demonstrando que ainda havia humanidade naquele mundo cruel, ainda havia compaixão naquele deserto de ódio, ainda havia esperança de redenção para aquela comunidade que havia se deixado levar pela mentira e pelo medo. E então chegou a noite fatídica, 28 de outubro de 1923, uma data que ficaria gravada para sempre na história de São Bento do Sul, quando o céu se abriu em uma tempestade como não se via há décadas, raios cortando a escuridão como chicotes divinos, trovões sacudindo as casas até os alicerces, chuva caindo em cortinas tão densas que não se enxergava um palmo à frente. E foi nessa noite apocalíptica que Dona Isabela entrou em trabalho de parto prematuro, e os gritos que vinham da casa grande podiam ser ouvidos mesmo através do rugido da tempestade. Gritos que anunciavam que o momento da verdade havia chegado, que a hora do acerto de contas estava próxima, que Deus havia preparado o palco para a sua lição mais dramática e inesquecível. Naquela noite de tempestade infernal, a casa grande do coronel Firmino parecia um navio à deriva em meio ao dilúvio, as janelas batendo com violência, as telhas voando como pássaros assustados, e no quarto principal Dona Isabela se contorcia em dores que pareciam querer parti-la ao meio, enquanto o doutor Arnaldo, chamado às pressas, suava frio diante de uma situação que seus livros de medicina não haviam preparado ele para enfrentar, porque o bebê não estava apenas grande demais, estava atravessado na pior posição possível, um ombro encaixado na pelvis, o outro pressionando as costelas da mãe, a cabeça virada para o lado, os pés para cima, uma posição que os médicos chamavam de apresentação córmica, praticamente uma sentença de morte para mãe e filho naqueles tempos, sem cesariana segura.
O coronel Firmino andava de um lado para outro no corredor, como uma fera enjaulada, ouvindo os gritos dilacerantes de sua jovem esposa, aquela menina de apenas 19 anos que ele havia desposado quando ela tinha 14, uma flor delicada demais para suportar aquele sofrimento. E a cada grito dele o coração se apertava mais. A respiração ficava mais difícil. O desespero crescia como a tempestade lá fora. E ele ordenava aos gritos que o doutor fizesse alguma coisa, salvasse sua mulher e seu herdeiro. Ameaçava quebrar todos os ossos do médico se algo acontecesse a eles. Mas suas ameaças eram vãs, porque o doutor Arnaldo estava paralisado. Suas mãos tremiam tanto que não conseguia nem segurar os instrumentos. Sua testa estava coberta de suor, seus olhos arregalados de pavor. Foi então que a velha Rosária, a ama de leite que havia criado Dona Isabela desde bebê, uma negra antiga que havia sido escrava na mesma fazenda que Dona Benedita, tomou coragem e sussurrou no ouvido do coronel palavras que eram ao mesmo tempo salvação e condenação. Disse que só conhecia uma pessoa capaz de salvar a sinhazinha e o bebê naquela situação desesperadora. Uma pessoa que tinha mãos abençoadas por Deus e conhecimento que nenhum doutor formado possuía. Uma pessoa que já havia resolvido casos piores que aquele, mas que infelizmente havia sido expulsa da cidade por falsa acusação. E o coronel, que até então estava cego de orgulho, de repente viu com clareza cristalina a armadilha que o destino havia preparado para ele. Dona Benedita, murmurou ele com voz estrangulada, e o nome que havia sido proibido de ser pronunciado naquela casa soou como um tiro no silêncio entre os gritos de Dona Isabela, e todos os presentes se entreolharam com medo e espanto. Seria possível que o coronel estivesse cogitando chamar a bruxa que ele mesmo havia expulsado, a feiticeira que ele havia condenado ao exílio e à morte? E a resposta veio no grito seguinte de Dona Isabela. Um grito tão terrível que as vidraças tremeram, e o doutor Arnaldo, pálido como cera, confessou com voz trêmula que não havia nada que ele pudesse fazer, que mãe e filho morreriam se não houvesse um milagre, e que talvez, só talvez, aquela parteira negra soubesse alguma técnica que ele desconhecia. O orgulho lutou com o desespero no coração do coronel por longos minutos que pareceram horas. Seu decreto havia sido claro. Dona Benedita estava banida sob pena de morte. Como poderia ele, o homem mais poderoso da região, voltar atrás em sua palavra? Como poderia se humilhar diante de toda a cidade pedindo ajuda justamente àquela que havia humilhado? Mas outro grito de sua esposa, desta vez mais fraco, quase um suspiro de quem está desistindo de viver, tomou a decisão por ele, e virando-se para seus jagunços que esperavam ordens no corredor, gritou que fossem imediatamente buscar Dona Benedita, onde quer que ela estivesse, que a trouxessem nem que fosse amarrada, que oferecessem o que ela quisesse, dinheiro, casa, terras, perdão público, qualquer coisa, mas que a trouxessem antes que fosse tarde demais. 3 homens partiram na tempestade: João Valente, Pedro Bala e Zé Trovão, os jagunços mais fiéis do coronel, que haviam participado da expulsão de Dona Benedita e agora tinham a missão de trazê-la de volta, e eles cavalgaram na escuridão e na chuva como demônios fugidos do inferno, os cavalos escorregando na lama, os raios iluminando o caminho por segundos para depois mergulhá-los novamente na escuridão total. E quando finalmente chegaram à tapera na beira do rio, encharcados até os ossos, encontraram Dona Benedita acordada, sentada em seu catre miserável, como se estivesse esperando por eles, e antes que pudessem dizer qualquer coisa, ela levantou a mão e disse com voz calma que sabia por que estavam ali, que Deus havia lhe revelado em sonho, e que estava pronta para ir. Pedro Bala, o mais velho dos jagunços, homem duro que havia matado dezenas em sua vida, ajoelhou-se na frente daquela mulher destroçada e pediu perdão em nome de todos. Disse que haviam sido cegos, injustos, cruéis, e que agora imploravam sua ajuda para salvar a patroa e a criança. E Dona Benedita, sem demonstrar raiva nem satisfação, apenas perguntou se o doutor Arnaldo já havia tentado tudo, se a situação era realmente desesperadora, e quando João Valente confirmou que sim, que o doutor havia desistido,
e que Dona Isabela estava morrendo, ela pegou sua velha maleta que havia conseguido reconstruir com a ajuda de Joaquim Rezador, verificou se tinha as ervas necessárias, amarrou um pano na cabeça e disse que estava pronta, mas que tinha uma condição. A condição era simples, mas devastadora para o orgulho do coronel. Ela só iria se ele pessoalmente, na frente de todos, admitisse que havia se enganado, que ela não era bruxa nem feiticeira, que havia sido injustiçado, e que pedia publicamente seu perdão, e os jagunços se entreolharam sabendo que aquilo era quase impossível. O coronel nunca se humilharia daquela forma. Preferiria ver a esposa morrer do que admitir um erro. Mas Dona Benedita foi inflexível. Disse que não era por vingança, mas por justiça. Não apenas para ela, mas para todas as mulheres que poderiam ser acusadas falsamente no futuro, e que sem isso ela não sairia daquela tapera, nem que a matassem ali mesmo. Zé Trovão queria forçá-la a ir, amarrá-la e levá-la à força como o coronel havia ordenado. Mas João Valente, mais sábio, sabia que uma parteira forçada não salvaria ninguém, que ela precisava ir por vontade própria, com as mãos livres e a mente clara para fazer seu trabalho. Então propôs que fossem assim mesmo, que explicariam a situação ao coronel e deixariam que ele decidisse, e foi o que fizeram. Levaram Dona Benedita na garupa do cavalo de Pedro Bala, ela abraçada à cintura dele para não cair, a chuva lavando anos de lágrimas de seu rosto, o vento soprando esperança em seu coração, enquanto na casa grande o tempo se esgotava e a morte rondava o quarto como um abutre faminto. Quando chegaram à casa grande, o cenário era dantesco, criadas correndo de um lado para outro com panos e bacias de água quente, o Dr. Arnaldo sentado numa cadeira com a cabeça entre as mãos em completa derrota, os gritos de Dona Isabela agora reduzidos a gemidos fracos, e o coronel Firmino, ao ver Dona Benedita parada na porta da sala, encharcada e magra, mas com a dignidade intacta, soube que havia chegado o momento de escolher entre seu orgulho e a vida de sua esposa e filho. E o que aconteceu em seguida, meus queridos ouvintes, foi uma cena que ninguém que presenciou jamais esqueceu. O homem mais poderoso de São Bento do Sul, o coronel que nunca havia abaixado a cabeça para ninguém, que governava com mão de ferro e não conhecia a palavra humildade, caiu de joelhos na frente de Dona Benedita, ali, diante de todos os seus empregados, jagunços do Dr. Arnaldo, de toda a sua casa, e com lágrimas escorrendo pelo rosto, aquele rosto sempre duro e implacável, pediu perdão. Disse que havia sido injusto, cruel, cego, que ela não era bruxa coisa nenhuma, que havia sido vítima de calúnia e mentira, e que ele, em sua ignorância e soberba, havia acreditado e perpetuado a injustiça, e implorou, sim, o coronel Firmino implorou que ela salvasse sua esposa e seu filho. Prometeu que restauraria sua honra, reconstruiria sua casa, daria tudo o que ela quisesse, mas que, por favor, pelo amor de Deus, salvasse sua família. Dona Benedita ficou em silêncio por longos segundos que pareceram eternidade, olhando aquele homem poderoso ajoelhado à sua frente, e todos prenderam a respiração esperando sua resposta. Seria compreensível se ela se recusasse, se deixasse que ele provasse do próprio veneno, se permitisse que a tragédia se consumasse como pagamento pela injustiça sofrida. Mas então, ela estendeu a mão, tocou a cabeça do coronel como uma mãe toca um filho arrependido, e disse com voz firme que não guardava rancor, que o perdoava de coração, e que agora precisava ver a paciente imediatamente porque cada segundo contava. E enquanto o coronel se levantava, ainda chorando, ela já subia as escadas em direção ao quarto onde a morte e a vida travavam sua batalha final. Ao entrar no quarto e ver a situação de Dona Isabela, Dona Benedita soube imediatamente que seria o parto mais difícil de sua vida. A jovem estava quase inconsciente, pálida como papel, o pulso fraco e irregular, o bebê completamente mal posicionado, e havia sinais de que a placenta poderia estar se descolando, o que significaria hemorragia fatal. Mas ela não demonstrou medo nem hesitação. Pediu que todos saíssem exceto a velha Rosária para ajudá-la. Mandou ferver água com as ervas que havia trazido. Preparou com pressa especiais.
E antes de começar o procedimento, se ajoelhou ao lado da cama e rezou. Não as rezas decoradas, mas uma conversa íntima com Deus, pedindo que guiasse suas mãos, que lhe desse sabedoria e força, que permitisse que aquelas duas vidas fossem salvas para sua glória e para a prova de que o bem sempre triunfa sobre o mal. E então começou a batalha, meus queridos ouvintes. Uma batalha que duraria as próximas 4 horas, onde cada movimento era calculado, cada decisão era crucial, onde a linha entre a vida e a morte era tão tênue quanto o fio de cabelo, e lá fora, a tempestade rugia como se o próprio inferno estivesse tentando impedir aquele milagre, mas dentro do quarto, as mãos calejadas mais hábeis de Dona Benedita trabalhavam com precisão cirúrgica, virando o bebê milímetro por milímetro, aliviando a pressão aqui, aplicando pressão ali, cantando baixinho as antigas canções que sua mãe havia lhe ensinado, criando uma atmosfera de paz em meio ao caos, de esperança em meio ao desespero, provando que o conhecimento ancestral, quando combinado com fé e compaixão, pode realizar o que a ciência sozinha não consegue. Bloco 7. O novo conflito. Enquanto Dona Benedita trabalhava no quarto, lá embaixo na sala o ambiente era de tensão insuportável. O coronel Firmino andava de um lado para outro como um leão enjaulado, parando a cada grito de sua esposa, o rosto contraído de angústia, as mãos fechadas em punhos tão apertados que as unhas cortavam as palmas, que ao seu redor estavam reunidos os homens mais importantes da cidade que haviam sido acordados pela comoção, o juiz Dr. Cavalcante, o comerciante José Silva, sim, o mesmo cujo bebê havia morrido e que havia iniciado toda a perseguição, o padre José que havia chegado para dar a extrema unção caso fosse necessário, e o Dr. Arnaldo, encolhido num canto, humilhado por sua incompetência exposta diante de todos. Foi José Silva quem primeiro verbalizou o que muitos estavam pensando. Disse em voz alta que era uma loucura deixar aquela mulher, aquela acusada de feitiçaria, sozinha com a esposa do coronel, que ela poderia estar fazendo qualquer ritual demoníaco lá em cima, que poderia matar mãe e filho e dizer que foi morte natural, que era uma oportunidade perfeita para se vingar de todos eles. E suas palavras encontraram eco em alguns corações ainda tomados pelo preconceito e pelo medo. Começaram os murmúrios, as especulações, as sugestões de que deveriam subir e interromper o que quer que estivesse acontecendo, antes que fosse tarde demais. O coronel, dividido entre a esperança e o terror, entre a fé recém-descoberta em Dona Benedita e as dúvidas plantadas por José Silva, começou a fraquejar. Talvez tivesse cometido outro erro. Talvez tivesse colocado sua esposa e filho nas mãos de alguém que tinha todos os motivos do mundo para querer sua destruição, e quando um grito particularmente agoniante de Dona Isabela ecoou pela casa, ele fez menção de subir as escadas, de irromper no quarto e verificar o que estava acontecendo, mas foi detido pela mão firme do padre José em seu ombro. O velho sacerdote, com sua voz grave e solene, lembrou a todos ali presentes que haviam cometido um pecado terrível ao acusar uma inocente sem provas, que haviam deixado o ódio e o medo guiar suas ações em vez da justiça e da misericórdia, e que agora, quando precisavam desesperadamente da ajuda daquela que haviam perseguido, ainda ousavam duvidar dela, ainda ousavam questionar suas intenções, e perguntou se não viam a mão de Deus naquela situação, ensinando-lhes uma lição sobre humildade, sobre não julgar, sobre as consequências de suas ações, e disse que se Dona Benedita quisesse se vingar, teria simplesmente recusado ajudar. Não precisaria sujar suas mãos, bastaria deixar a natureza seguir seu curso cruel. Mas José Silva não se convenceu. Tomado pela culpa que se disfarçava de raiva, insistiu que tudo aquilo era um plano diabólico, que Dona Benedita havia causado toda aquela situação com suas bruxarias, que havia amaldiçoado a gravidez de Dona Isabela para ter sua vingança, e começou a inflamar os outros homens presentes, dizendo que deveriam subir imediatamente, arrastar a bruxa para fora e chamar um médico de verdade da capital, mesmo que levasse horas para chegar, e alguns começaram a concordar.
O medo é contagioso como peste, e logo havia um pequeno motim se formando na sala. Homens dispostos a repetir a violência de meses atrás. Foi então que a velha Rosária desceu as escadas, coberta de sangue, o rosto sério, e todos se calaram, esperando as notícias terríveis, a confirmação de seus piores temores. Mas ela apenas pediu mais água quente, mais panos limpos, e disse que Dona Benedita mandou avisar que o bebê estava quase virando, que a situação estava sob controle, mas que precisava de silêncio e paz para terminar o trabalho e que qualquer interrupção agora poderia ser fatal para mãe e filho. E subiu novamente sem dar mais explicações, deixando todos em suspense ainda maior. O doutor Arnaldo, que havia ficado calado até então, de repente se levantou e com voz trêmula, mas determinada, confessou diante de todos que havia mentido sobre as capacidades de Dona Benedita, que ela não era feiticeira coisa nenhuma, que ele havia espalhado aquelas calúnias por inveja pura e simples, porque não suportava ver uma negra analfabeta sendo mais competente que ele com todos os seus anos de estudo, e que se alguém era culpado pela morte do bebê dos Silva, era ele próprio, que estava bêbado jogando cartas naquela noite e não atendeu ao primeiro chamado, e que quando finalmente chegou, já era tarde demais, mas deixou que a culpa caísse sobre Dona Benedita, porque era conveniente, porque eliminava sua concorrência. A confissão caiu como uma bomba na sala. José Silva avançou para cima do doutor com os punhos erguidos, querendo esganá-lo ali mesmo, gritando que ele havia destruído uma inocente, que havia causado todo aquele sofrimento com suas mentiras, mas foi contido pelos outros homens, e o coronel, vermelho de fúria, ordenou que o doutor fosse preso imediatamente por falso testemunho e calúnia. Mas o padre José interveio dizendo que aquele não era o momento para violência ou vingança, que todos ali tinham sua parcela de culpa, uns por mentir, outros por acreditar sem questionar, outros por participar da perseguição, e que ao invés de se atacarem mutuamente, deveriam estar rezando pelo sucesso de Dona Benedita, pela vida de Dona Isabela e do bebê. Nesse momento, um raio caiu tão perto da casa que todas as janelas tremeram e várias se estilhaçaram. O trovão foi ensurdecedor, e a chuva, que já era forte, se transformou numa verdadeira muralha de água, como se o céu estivesse despejando oceanos sobre a terra, e as luzes de lampião oscilaram ameaçando apagar, mergulhando todos numa penumbra assustadora. E foi nessa atmosfera apocalíptica que ouviram um som que gelou o sangue de todos. O choro de Dona Isabela havia cessado completamente. Um silêncio mortal tomou conta da casa, e todos temeram o pior, que mãe e filho haviam partido, que todo o esforço havia sido em vão. O coronel caiu de joelhos ali mesmo na sala, as mãos postas em oração, prometendo a Deus que se salvasse sua esposa e filho, ele construiria uma nova igreja, daria metade de sua fortuna aos pobres, libertaria Dona Benedita de qualquer acusação e a colocaria como parteira oficial da cidade com salário pago por ele. Prometeu tudo o que podia prometer e mais, barganhando com o divino como barganhava em seus negócios terrenos, mas suas promessas pareciam se perder no rugido da tempestade, como se nem Deus quisesse ouvir as súplicas daquele que havia sido tão cruel com uma de suas servas mais fiéis. Então, cortando através do silêncio e da tempestade, veio um som que foi como música celestial para todos os ouvintes, o choro vigoroso de um recém-nascido, forte, saudável, protestando contra sua entrada forçada neste mundo cruel, e logo em seguida, fraca mas clara, a voz de Dona Isabela chamando pelo marido, e o coronel subiu as escadas correndo, tropeçando em sua pressa, e ao entrar no quarto viu uma cena que jamais esqueceria. Dona Benedita segurando um bebê robusto e corado, um menino perfeito em todos os aspectos, enquanto Dona Isabela, pálida mas sorridente, estendia os braços fracos para receber seu filho. Mas o perigo ainda não havia passado completamente. Dona Benedita, com suor escorrendo pelo rosto, mas as mãos ainda firmes, explicou que a placenta ainda não havia saído, que havia risco de hemorragia, que as próximas horas seriam cruciais e que precisava continuar seu trabalho. Pediu que o coronel segurasse o filho, mas que saísse do quarto, que sua presença estava deixando Dona Isabela agitada, quando ela precisava estar calma, e ele obedeceu sem questionar.
descendo com o filho nos braços para mostrar aos outros homens a prova viva de que Dona Benedita era tudo menos uma bruxa, era um anjo enviado por Deus no momento mais desesperador. O bebê foi passado de mão em mão, cada homem ali presente maravilhado com a perfeição daquela criança que havia nascido em condições impossíveis, e José Silva, segurando aquela vida nova, começou a chorar convulsivamente, pedindo perdão a Deus e a Dona Benedita por sua cegueira, por sua maldade, por ter iniciado toda aquela perseguição baseada em sua dor e em mentiras. E um por um, todos ali presentes foram tomados pelo mesmo sentimento de vergonha e arrependimento, percebendo a enormidade da injustiça que haviam cometido, o mal que haviam causado a uma inocente. Lá em cima, Dona Benedita continuava sua luta silenciosa, massageando o ventre de Dona Isabela para ajudar a placenta a se desprender, aplicando compressas de ervas para estancar o sangramento, cantando baixinho suas canções ancestrais que pareciam ter o poder de acalmar e curar. E Rosária, observando aquelas mãos trabalhar com tal perícia e dedicação depois de tudo que aquela mulher havia sofrido, não pode conter as lágrimas, maravilhada com a capacidade do ser humano de retribuir o mal com o bem, o ódio com amor, a perseguição com salvação. Foram mais 2 horas de trabalho intenso até que finalmente Dona Benedita desceu as escadas, exausta mas vitoriosa, anunciando que mãe e filho estavam fora de perigo, que Dona Isabela precisaria de repouso absoluto por várias semanas, mas que se recuperaria completamente e que o bebê era um dos mais saudáveis que ela havia ajudado a nascer em seus 30 anos de profissão. E ao dizer isso, suas pernas finalmente cederam. O esforço sobre-humano que havia feito cobrou seu preço. E ela desmaiou ali mesmo, sendo amparada pelos braços daqueles que meses antes a haviam expulsado como um animal, fechando assim mais um capítulo desta história de redenção. Mas ainda não o último, porque Deus ainda tinha lições a ensinar e justiça a fazer. Dona Benedita acordou 3 dias depois na melhor cama da casa grande, em lençóis de linho irlandês que nunca pensou tocar em vida, com Dona Isabela sentada numa cadeira ao seu lado, ainda fraca, mas já recuperada o suficiente para cuidar daquela que havia salvado sua vida e a de seu filho. E quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto jovem e bonito da esposa do coronel molhado de lágrimas, segurando sua mão com carinho, pedindo perdão por tudo que havia acontecido, dizendo que jamais poderia pagar a dívida que tinha com ela. E Dona Benedita, com voz rouca de quem dormiu muito, apenas sorriu e disse que não havia dívida nenhuma, que havia apenas cumprido seu dever de cristã e de parteira. O coronel Firmino entrou no quarto carregando o filho nos braços, aquele bebê robusto que já mamava com força e chorava com pulmões de futuro coronel, e se ajoelhou novamente ao lado da cama de Dona Benedita. Mas desta vez não para pedir perdão, mas para fazer uma proposta que havia pensado durante aqueles 3 dias de vigília. Disse que queria reparar todo o mal causado, que havia preparado documentos passando para o nome dela uma casa nova, no melhor bairro da cidade, com jardim para suas ervas medicinais, que estabeleceria um salário mensal vitalício para ela, como parteira oficial de São Bento do Sul, e que faria uma declaração pública na praça principal, limpando seu nome de qualquer acusação e pedindo perdão em nome de toda a cidade. Dona Benedita ouviu tudo em silêncio, seus olhos cansados, mas serenos, fixos no coronel, e quando ele terminou de falar, ela se sentou na cama com dificuldade. Dona Isabela correndo para ajudá-la com almofadas e disse que aceitaria a casa porque precisava de um lugar digno para viver e trabalhar. Aceitaria o cargo de parteira oficial, porque era sua vocação e tinha muitas mulheres para ajudar, mas não queria o salário vitalício. Preferia ser paga por cada parto como sempre foi, porque não queria caridade. Queria trabalho, e quanto à declaração pública, tinha uma condição especial que deixou todos surpresos. A condição era que não queria apenas um pedido de desculpas, isso seria fácil demais e logo seria esquecido. Queria que fosse estabelecida uma lei na cidade, uma lei que protegesse as mulheres de acusações falsas de bruxaria, que proibisse perseguições baseadas em boatos e superstições, que garantisse julgamento justo com provas reais para qualquer acusação grave. E mais ainda, queria que fosse criada uma escola para parteiras, onde ela pudesse ensinar seu conhecimento para moças jovens, para que nunca mais uma mulher morresse no parto por falta de assistência adequada. E o coronel, maravilhado com a grandeza daquela mulher,
que pensava no bem comum mesmo depois de tanto sofrimento pessoal, concordou imediatamente com tudo. Mas havia ainda uma ferida aberta que precisava ser tratada. José Silva havia pedido audiência várias vezes durante aqueles 3 dias, mas Dona Benedita havia se recusado a recebê-lo, não por raiva ou rancor, mas porque sabia que aquele homem carregava uma culpa que estava o devorando por dentro, e ela precisava estar forte o suficiente para lidar com aquela situação da maneira correta. E finalmente, no 4º dia, ela pediu que o trouxessem, e ele entrou no quarto como um condenado entra no tribunal, cabisbaixo, envelhecido 10 anos em poucos meses, os olhos vermelhos de tanto chorar, carregando um peso que parecia esmagar seus ombros. José Silva caiu de joelhos ao lado da cama e começou a falar atropeladamente, dizendo que havia descoberto a verdade sobre a morte de seu filho, que o Dr. Arnaldo havia confessado que o bebê já estava morto há horas, quando Dona Benedita chegou, que o cordão havia sido comprimido durante o trabalho de parto prolongado e que nada poderia ter sido feito, que ela havia tentado o impossível e ele, em sua dor cega, havia destruído a vida dela, que não merecia perdão, que estava disposto a fazer qualquer coisa, dar tudo o que tinha, se submeter a qualquer punição, mas que pelo amor de Deus ela o perdoasse porque ele não conseguia mais viver com aquela culpa. Dona Benedita estendeu a mão e tocou a cabeça daquele homem quebrado, sentindo todo o peso de sua dor, toda a profundidade de seu arrependimento, e com voz suave mas firme disse que o perdoava completamente, que entendia que a dor da perda de um filho pode deixar qualquer pessoa louca, que ele havia sido manipulado por pessoas mal intencionadas e que agora era hora de deixar o passado para trás e seguir em frente. Mas tinha um pedido, que ele usasse sua influência como comerciante para apoiar a escola de parteiras, que doasse materiais que incentivasse outras famílias a mandarem suas filhas aprender, para que a morte de seu filho não tivesse sido completamente em vão, mas servisse como semente para salvar outras vidas. José Silva concordou chorando, prometeu que seria o maior apoiador da escola, que daria tudo o que fosse necessário, e mais. Revelou algo que surpreendeu a todos. Disse que sua esposa Albertina estava grávida novamente. Tinha descoberto há poucos dias, e que quando chegasse a hora queria que Dona Benedita fizesse o parto, que não confiaria em mais ninguém para trazer seu filho ao mundo, e Dona Benedita, com lágrimas nos olhos, disse que seria uma honra ajudar a trazer essa nova vida, que seria uma forma de fechar o círculo, de transformar tragédia em bênção, morte em vida, ódio em amor. A notícia da recuperação de Dona Benedita e de suas condições para o perdão se espalhou pela cidade como fogo em palha seca, e algo extraordinário começou a acontecer. As mesmas pessoas que haviam participado da perseguição começaram a aparecer na casa grande trazendo presentes, pedidos de desculpas, ofertas de ajuda. Alguns traziam madeira para construir a nova casa, outros traziam mudas de plantas medicinais para seu jardim, as mulheres traziam tecidos para cortinas e roupas de cama, e cada um tinha uma história para contar. Uma criança que ela havia salvado, um parto difícil que havia resolvido, uma bondade que havia demonstrado e que havia sido esquecida no momento da loucura coletiva. O Dr. Arnaldo foi julgado e condenado a deixar a cidade, perdeu sua licença médica e nunca mais pôde exercer a profissão. Partiu numa manhã de névoa sem se despedir de ninguém, carregando a vergonha de seus atos como uma marca invisível, mas indelével, e dizem que terminou seus dias como vendedor ambulante no interior do Ceará, sempre fugindo de seu passado, sempre tentando esquecer o mal que havia causado, mas nunca conseguindo paz, porque algumas culpas são pesadas demais para serem deixadas para trás, seguem a pessoa como sombra, como fantasma, como maldição autoimposta. A cerimônia pública de reparação foi marcada para o domingo seguinte, depois da missa, quando toda a cidade estaria reunida na praça. E Dona Benedita passou a semana se preparando psicologicamente para aquele momento. Seria a primeira vez que voltaria ao centro da cidade desde sua expulsão, a primeira vez que enfrentaria todas aquelas pessoas que haviam participado de seu martírio, e apesar de todos os pedidos de perdão, apesar de toda a reparação oferecida, ela sabia que seria difícil, que as feridas ainda estavam frescas, que as cicatrizes sempre doeriam em dias de chuva. Mas era necessário, não apenas para ela, mas para toda a comunidade,
que precisava desse ritual de reconciliação para poder seguir em frente. Na noite anterior à cerimônia, ela teve um sonho, ou talvez uma visão. Viu sua mãe Benedita velha sentada ao seu lado. Não velha como havia morrido, mas jovem e forte como deve ter sido na África antes de ser escravizada. E ela disse em Iorubá, língua que Dona Benedita não falava, mas que naquele momento entendia perfeitamente, que o ciclo estava se completando, que o sofrimento havia sido o preço da sabedoria, que a injustiça havia sido o caminho para a justiça, que agora ela não era mais apenas uma parteira de corpos, mas uma parteira de almas, ajudando uma comunidade inteira a renascer da vergonha e do remorso para a redenção e a graça. No domingo, o sol nasceu límpido e brilhante, como se a tempestade de dias atrás tivesse lavado o céu, deixando-o mais azul que o normal. E desde cedo as pessoas começaram a se reunir na praça, não apenas de São Bento do Sul, mas de cidades vizinhas, atraídas pela história extraordinária que havia corrido por toda a região. A história da parteira acusada de bruxaria que havia sido salva pela própria bondade, que havia retribuído o mal com o bem, que havia se tornado símbolo de algo maior que ela mesma, símbolo de que a verdade sempre prevalece, de que o bem sempre triunfa, de que Deus escreve certo mesmo pelas linhas mais tortas. Quando Dona Benedita apareceu na praça, vestida com um vestido novo que Dona Isabela havia mandado fazer, seu lenço branco impecável na cabeça, sua maleta de parteira na mão, houve um silêncio tão profundo que se podia ouvir o vento nas folhas das árvores. E ela caminhou lentamente até o palanque que havia sido montado. Cada passo, uma afirmação de dignidade. Cada movimento, uma declaração de que havia sobrevivido, de que havia vencido não pela força ou pela vingança, mas pelo amor e pelo perdão. E quando subiu no palanque de onde meses antes havia sido condenada, o sol bateu em seu rosto como um holofote divino, iluminando-a como se fosse uma santa, o que de certa forma ela era. O coronel Firmino subiu ao palanque com passos pesados, carregando nas mãos um pergaminho lacrado com o selo oficial da cidade. E sua voz, aquela voz que sempre havia sido usada para ordenar e ameaçar, agora tremia, de emoção enquanto lia em alto e bom som o decreto que estabelecia Dona Benedita Francisca dos Santos como parteira oficial de São Bento do Sul, com todos os direitos e privilégios do cargo, incluindo uma casa própria, salário quando requisitada e proteção total da lei contra qualquer forma de perseguição ou calúnia, e mais ainda, anunciou a criação da Escola de Parteiras Santa Benedita, que funcionaria anexa à Santa Casa de Misericórdia, onde ela seria a mestra principal, ensinando gratuitamente a arte de partejar para moças pobres da região. Mas o momento mais dramático veio quando o coronel, aquele homem que nunca havia pedido desculpas a ninguém em sua vida, virou-se para a multidão e com voz embargada, confessou publicamente seu erro. Disse que havia sido cego pela soberba, surdo aos apelos da razão, mudo diante da injustiça, que havia liderado uma perseguição baseada em mentiras e superstições, e que graças apenas à misericórdia divina e à grandeza de coração de Dona Benedita, uma tragédia maior havia sido evitada, e pediu que todos ali presentes aprendessem com seu erro, que nunca mais permitissem que o medo e a ignorância guiassem suas ações, que sempre buscassem a verdade antes de julgar, a compaixão antes de condenar. Então foi a vez de José Silva subir ao palanque, e ele mal conseguia falar de tanto chorar, mas conseguiu dizer que havia sido o principal responsável pela desgraça de Dona Benedita, que sua dor pela perda do filho havia se transformado em ódio cego, que havia acreditado em mentiras, porque era mais fácil que aceitar que às vezes Deus leva nossos anjinhos por razões que não compreendemos, e anunciou que estava doando um terreno e recursos para construir uma maternidade, que levaria o nome de Casa de Parto Dona Benedita, onde mulheres pobres poderiam dar à luz com segurança e dignidade, sem pagar nada, atendidas pelas parteiras formadas na escola. Um por um, outros subiram ao palanque, cada qual confessando sua participação na perseguição, pedindo perdão, oferecendo reparação, e Dona Benedita ouvia tudo em silêncio, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto.
não lágrimas de tristeza, mas de libertação, porque cada confissão, cada pedido de perdão, era como se tirassem um peso de suas costas, como se as correntes invisíveis que a prendiam ao passado fossem sendo quebradas uma a uma. E quando finalmente todos haviam falado, ela se levantou e pediu a palavra. E sua voz, clara e forte, ecoou pela praça como o sino da igreja. Ela disse que perdoava a todos, sem exceção, sem reservas, sem condições, que o perdão não era um favor que fazia a eles, mas uma libertação que dava a si mesma, porque o ódio é uma corrente que prende tanto o algoz quanto a vítima, e ela escolhia ser livre. Disse que o que havia acontecido, por mais doloroso que tivesse sido, havia servido a um propósito maior. Havia ensinado a toda a comunidade lições valiosas sobre justiça, compaixão e humildade, e que agora era hora de olhar para a frente, não para trás, de construir, não de destruir, de unir, não de dividir, e terminou dizendo que a partir daquele dia se comprometia a servir a cidade com a mesma dedicação de sempre, sem guardar rancor, sem fazer distinção entre os que a haviam apoiado e os que a haviam perseguido. A multidão explodiu em aplausos e vivas, muitos chorando abertamente, outros ajoelhados pedindo a bênção de Dona Benedita, que descia do palanque sendo abraçada por dezenas de mulheres que ela havia ajudado ao longo dos anos. Crianças que havia trazido ao mundo correndo para tocar sua saia como se ela fosse uma santa. E no meio daquela comoção toda, Dona Isabela se aproximou carregando o filho, aquele bebê que havia nascido na noite da tempestade, e o colocou nos braços de Dona Benedita, dizendo que queria que ela o abençoasse, que seria a madrinha da criança, que o menino se chamaria Benedito em sua homenagem. E Dona Benedita, segurando aquela criança que havia lutado tanto para salvar, ergueu-o para o céu como uma oferenda, como prova viva de que o bem sempre triunfa sobre o mal. A construção da nova casa de Dona Benedita se tornou um evento comunitário. Toda a cidade participou de alguma forma. Os homens na construção propriamente dita, as mulheres na decoração e mobília, as crianças ajudando a plantar o jardim de ervas medicinais, e em apenas um mês estava pronta. Uma casa bonita de 2 andares, com varanda, quintal espaçoso, um consultório no térreo onde ela poderia atender as gestantes e quartos no andar de cima para as parturientes que precisassem ficar em observação. Era mais do que uma casa. Era um símbolo de renascimento, de justiça restaurada, de uma comunidade tentando se redimir. A inauguração da escola de parteiras foi outro marco importante. 15 moças se inscreveram na primeira turma. Algumas filhas de fazendeiros ricos que queriam aprender a arte de partejar. Outras moças pobres que viam ali uma oportunidade de ter uma profissão respeitável. E Dona Benedita, com paciência infinita, começou a passar seu conhecimento acumulado em décadas de prática, ensinando não apenas as técnicas de parto, mas também a importância da compaixão, da paciência, do respeito pela vida, transformando aquelas meninas em mais do que parteiras, em guardiãs da vida, em anjos da guarda das parturientes. O primeiro parto que Dona Benedita realizou em sua nova casa foi justamente o de Albertina Silva, a esposa de José Silva, numa manhã ensolarada de março de 1924, e foi um parto tranquilo, sem complicações, como se Deus quisesse selar definitivamente a reconciliação entre as duas famílias. E quando o bebê nasceu, um menino saudável e forte, José Silva chorou como criança, abraçando Dona Benedita e dizendo que ela havia não apenas trazido seu filho ao mundo, mas havia devolvido a ele a possibilidade de ser feliz novamente, de superar a culpa que o havia consumido por meses. Com o passar do tempo, a fama de Dona Benedita e sua escola se espalhou por todo o estado. Médicos da capital vinham observar suas técnicas, algumas incompreensíveis para a medicina formal, mas comprovadamente eficazes, e ela recebia convites para ensinar em outras cidades, para estabelecer escolas em outros lugares, mas sempre recusava. Dizia que seu lugar era em São Bento do Sul, que havia nascido ali espiritualmente através do sofrimento e renascido através do perdão,
e que morreria ali quando Deus achasse que sua missão estava cumprida, cercada pelos filhos que havia trazido ao mundo, pelas alunas que havia formado, pela comunidade que havia ajudado a redimir. O coronel Firmino se tornou o maior defensor e protetor de Dona Benedita, e curiosamente, depois daquela noite da tempestade, ele se tornou um homem diferente, menos arrogante, mais compassivo, começou a usar sua riqueza e poder para ajudar os necessitados, construiu um hospital, uma escola para crianças pobres, melhorou as condições de trabalho em suas fazendas, como se o nascimento milagroso de seu filho tivesse nascido também, uma nova consciência nele, e ele sempre dizia que devia tudo a Dona Benedita. Não apenas a vida de sua esposa e filho, mas sua própria salvação como ser humano. Dona Isabela se tornou como uma filha para Dona Benedita, visitava-a todos os dias, aprendia com ela não apenas sobre partos, mas sobre a vida, sobre como ser forte sem ser dura, como ser gentil sem ser fraca, como perdoar sem esquecer as lições aprendidas. E quando teve seu segundo filho, 2 anos depois, fez questão que fosse em casa com Dona Benedita. Não por necessidade médica, mas por escolha, por querer que aquelas mãos abençoadas trouxessem mais uma vez seu filho ao mundo, perpetuando uma tradição que duraria por gerações. A escola de parteiras formou sua primeira turma com grande festa. As 15 moças receberam seus certificados assinados pelo próprio bispo, que veio de Belo Horizonte especialmente para a ocasião, e cada uma delas saiu preparada não apenas tecnicamente, mas espiritualmente, para exercer aquela missão sagrada de trazer vidas ao mundo. E nos anos seguintes, centenas de moças passariam por aquela escola, espalhando o conhecimento e a filosofia de Dona Benedita por toda a região, salvando incontáveis vidas, perpetuando um legado que transcendia a medicina, que tocava o próprio mistério da existência. Dona Benedita viveu mais 15 anos depois daquela noite da tempestade, anos produtivos e felizes onde ela viu sua escola florescer, viu a cidade se transformar num lugar mais justo e compassivo, viu as crianças que havia trazido ao mundo se tornarem adultos e trazerem seus próprios filhos para ela abençoar. E quando finalmente chegou sua hora, numa tarde tranquila de domingo, ela partiu serenamente, cercada por dezenas de pessoas que ela havia tocado com sua bondade, e seu funeral foi o maior que São Bento do Sul já havia visto, com gente vindo de cidades distantes para prestar suas últimas homenagens àquela que havia transformado sofrimento em sabedoria, injustiça em redenção, ódio em amor. No cemitério, quando baixavam seu caixão simples de madeira, começou a chover, não uma tempestade como aquela da noite fatídica, mas uma chuva suave, benéfica, como se o céu estivesse abençoando seu retorno à terra. E naquele momento todos os presentes, desde o coronel Firmino até a mais humilde lavadeira, sentiram que estavam testemunhando não o fim de uma vida, mas a consumação de uma missão, o fechamento perfeito de um círculo que havia começado com injustiça e terminava com graça, que havia começado com mentira e terminava com verdade, que havia começado com ódio e terminava com amor infinito, e assim se encerrou a vida terrena de Dona Benedita, mas sua história, essa continuaria sendo contada por gerações, como prova de que o bem, mesmo quando parece derrotado, sempre encontra um jeito de triunfar. E assim chegamos ao final desta história verídica, meus queridos ouvintes, mas antes de nos despedirmos, precisamos extrair as lições preciosas que Deus nos oferece através da vida de Dona Benedita, porque toda a história de sofrimento e redenção é uma parábola divina, um ensinamento sagrado embrulhado em carne e sangue, lágrimas e sorrisos, e ai daquele que ouve, mas não aprende, que vê, mas não enxerga, que conhece a verdade, mas não a abraça, porque será como o homem que constrói sua casa sobre a areia, que na primeira tempestade vê tudo desmoronar, enquanto aquele que aprende e aplica as lições é como quem constrói sobre a rocha, firme, inabalável, eterno. A primeira grande lição, meus amados, é sobre o perigo mortal do julgamento precipitado. Quantas vezes em nossas vidas nós apontamos o dedo, condenamos sem provas, acreditamos em fofocas e mentiras porque é mais fácil que buscar a verdade. Quantas beneditas nós crucificamos com nossas línguas afiadas, quantos inocentes nós apedrejamos com nossas palavras venenosas, quantas reputações nós destruímos por inveja, medo ou simplesmente porque todo mundo está fazendo, e esquecemos que a mesma medida que usamos para julgar será usada para nos julgar,
que a mesma misericórdia que negamos nos será negada na hora de nossa própria provação, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pensem no Dr. Arnaldo. Meus ouvintes, um homem com estudo, com diploma, com todas as oportunidades do mundo, mas que deixou a inveja corroer sua alma como ferrugem corrói o ferro, que preferiu destruir uma inocente a admitir suas próprias limitações, e vejam onde terminou. Fugindo como um cão sarnento, carregando uma culpa que o perseguiu até o último dia de sua vida, porque a mentira tem pernas curtas, pode correr muito no início, mas sempre tropeça em si mesma, sempre cai, sempre é exposta. E quando isso acontece, a vergonha é multiplicada por 1000. O castigo é proporcional ao mal causado. E não há diploma, não há dinheiro. Não há poder que possa proteger o mentiroso quando a verdade finalmente resplandece. E olhem para José Silva, o comerciante próspero que em sua dor cega se tornou um instrumento de injustiça, que deixou seu luto se transformar em ódio. Sua tristeza em sede de vingança. Quantos de nós fazemos isso todos os dias? Transformamos nossa dor pessoal em agressão contra os outros, procuramos culpados onde há apenas vítimas do destino. Destruímos vidas porque a nossa foi destruída, como se multiplicar o sofrimento pudesse diminuir o nosso. Mas não pode, meus queridos, o ódio não cura o ódio. A vingança não traz os mortos de volta. A violência não conserta o que está quebrado, apenas quebra ainda mais até que tudo vira ruína, tudo vira pó, tudo vira lágrima e ranger de dentes. Mas vejam também a transformação dele quando reconheceu seu erro, quando teve a coragem de pedir perdão publicamente, quando usou sua riqueza não para comprar o silêncio sobre seu pecado, mas para reparar o mal causado, construindo a maternidade, apoiando a escola de parteiras, porque o verdadeiro arrependimento não é apenas dizer que sente muito, é mudar de direção, é consertar o que quebrou, é plantar onde destruiu, é abençoar onde amaldiçoou, e Deus, em sua infinita misericórdia, sempre aceita o coração verdadeiramente arrependido, sempre oferece uma segunda chance, sempre permite que reescrevamos nossa história com tintas de redenção. E o coronel Firmino, símbolo máximo do orgulho humano, do poder que cega, da autoridade que corrompe, quantos coronéis existem em nossas vidas? Não necessariamente ricos fazendeiros, mas pessoas que usam qualquer pequeno poder que têm para oprimir, humilhar, destruir. Pode ser um chefe tirano, um marido violento, uma sogra manipuladora, um vizinho invejoso, todos aqueles que acreditam que sua posição lhes dá o direito de julgar e condenar, sem misericórdia. Mas vejam o que aconteceu quando a vida colocou o coronel de joelhos, quando ele precisou desesperadamente daquela que havia perseguido, como o poderoso se tornou impotente, como o perseguidor se tornou suplicante, porque Deus tem seus métodos de ensinar humildade aos soberbos, e ai daquele que não aprende a lição. Mas a transformação do coronel nos ensina algo ainda mais profundo, que ninguém está além da redenção, que o pior pecador pode se tornar santo se houver arrependimento genuíno e mudança real de vida. Ele não apenas pediu perdão, ele mudou completamente, usou seu poder para o bem, sua riqueza para ajudar, sua influência para proteger os fracos, e isso nos mostra que Deus não desiste de ninguém, que sempre há esperança, sempre há uma porta aberta para quem quer verdadeiramente mudar. Mas é preciso coragem, é preciso quebrar o orgulho, é preciso ajoelhar não apenas os joelhos, mas principalmente o coração. Agora contemplem a figura luminosa de Dona Benedita, meus amados ouvintes. Uma mulher que tinha todos os motivos do mundo para se tornar amarga, vingativa, cheia de ódio, que poderia ter deixado mãe e filho morrerem naquela noite de tempestade e estaria justificada perante os homens, mas não perante Deus. E ela sabia disso. Sabia que o mal que fazemos aos outros fazemos primeiro a nós mesmos, que o veneno do ódio mata primeiro quem o carrega, que a vingança é uma prisão da qual o vingador é o principal prisioneiro, e por isso ela escolheu o caminho mais difícil, mas mais libertador, o caminho do perdão, do amor incondicional, da graça imerecida. E notem que o perdão dela não foi fraqueza, não foi passividade, não foi aceitar a injustiça calada. Ela estabeleceu condições, exigiu mudanças reais, criou estruturas para que a injustiça não se repetisse. A escola de parteiras,
a lei contra acusações falsas, a maternidade para mulheres pobres, porque o verdadeiro perdão não ignora o mal, reconhece ele, nomeia ele, mas escolhe transcender ele, transformá-lo em bem. Usar a própria injustiça como adubo para fazer crescer justiça. Usar a mentira como fundação para construir verdade. Usar o ódio como combustível para acender amor. E aqui está uma lição fundamental para todos nós. O sofrimento injusto, quando abraçado com fé e transformado com amor, se torna a mais poderosa ferramenta de redenção. Não apenas nossa, mas de toda uma comunidade. Dona Benedita poderia ter morrido naquela tapera miserável como mais uma vítima anônima da maldade humana, mas ao escolher sobreviver, perdoar e servir, ela se tornou um instrumento de transformação para uma cidade inteira. Seu sofrimento não foi em vão. Cada lágrima foi semente. Cada humilhação foi lição. Cada pedra atirada se tornou pedra, fundamental de um novo edifício de justiça e compaixão. Pensem também no poder transformador de uma única pessoa, que escolhe fazer o bem independentemente das circunstâncias. Dona Benedita sozinha mudou uma cidade inteira. Não com violência, não com vingança, não com poder político ou econômico, mas com perdão, com serviço, com amor incondicional. E isso nos mostra que não precisamos ser ricos, poderosos ou influentes para mudar o mundo ao nosso redor. Basta escolhermos ser luz onde há trevas, ser amor onde há ódio, ser verdade onde há mentira, ser justiça onde há opressão. E como uma única vela pode iluminar um quarto escuro, uma única pessoa pode iluminar uma comunidade inteira. E vejam como Deus trabalha, meus queridos, como Ele transforma a maldição em bênção, como usa o que o diabo planejou para mal e transforma em bem. A perseguição de Dona Benedita levou à criação de uma escola que formou centenas de parteiras, salvando milhares de vidas. Sua expulsão levou ao arrependimento coletivo que transformou São Bento do Sul numa cidade mais justa e compassiva. Seu sofrimento se tornou a redenção de seus perseguidores. Sua cruz se tornou ponte para que outros chegassem à salvação, exatamente como Cristo fez por todos nós, transformando a cruz de maldição em símbolo de salvação. E notem o detalhe divino da noite da tempestade. Como Deus preparou o cenário perfeito para sua lição. A tempestade do lado de fora, espelhando a tempestade nos corações, o raio iluminando não apenas o céu, mas as consciências, a chuva lavando não apenas as ruas, mas as almas, e no meio desse caos, uma mulher injustiçada trazendo vida, uma perseguida salvando os perseguidores, uma acusada de comunhão com o mal sendo instrumento do bem maior. Porque Deus tem senso poético. Ele escreve nossas histórias com metáforas vivas, com simbolismos que falam mais alto que 1000 sermões. Mas deixem-me alertar vocês sobre algo crucial, meus ouvintes. A lição desta história não é que devemos ser capachos, que devemos aceitar injustiça calados, que devemos sorrir enquanto somos pisoteados, não. 1000 vezes não. Dona Benedita lutou por justiça, estabeleceu condições, criou salvaguardas, transformou seu sofrimento em mudança estrutural. O que ela nos ensina é que podemos lutar contra a injustiça sem nos tornarmos injustos. Podemos combater o mal sem nos tornarmos maus. Podemos exigir mudança sem sermos consumidos pelo ódio. Podemos ser firmes e ao mesmo tempo compassivos, fortes e ao mesmo tempo misericordiosos. E agora, meus queridos ouvintes, enquanto essa história ainda ecoa em seus corações, perguntem a si mesmos: quantas beneditas vocês conhecem? Quantas pessoas injustiçadas existem ao seu redor, esperando não por esmola, mas por justiça, não por pena, mas por oportunidade, não por palavras vazias, mas por ações concretas? E perguntem também, sejam honestos, em quantas perseguições vocês participaram? Mesmo que apenas com seu silêncio, quantas vezes vocês repetiram fofocas sem verificar a verdade? Quantas vezes vocês julgaram pela aparência, pela cor da pele, pela condição social, pela religião diferente? Quantas pedras vocês atiraram achando que estavam do lado certo da história? Porque todos nós, em algum momento, fomos a turba enfurecida.
Todos nós já fomos José Silva, cegos pela nossa dor. Todos nós já fomos o Dr. Arnaldo, corroídos pela inveja. Todos nós já fomos o Coronel Firmino, embriagados pelo poder, mesmo que em escala menor. E a questão não é se erramos, porque todos erramos. A questão é o que fazemos quando a verdade nos confronta. Quando a realidade de nossos atos nos é revelada, continuamos na mentira por orgulho ou temos a coragem de pedir perdão e mudar. Escolhemos o caminho fácil da negação ou o caminho difícil mas libertador da redenção. E para aqueles entre vocês que são as beneditas da vida, os injustiçados, os perseguidos, os caluniados, os que foram expulsos de suas próprias cidades, seja literalmente ou metaforicamente, essa história é especialmente para vocês. Não desistam. Não deixem o ódio envenenar seus corações. Não permitam que a amargura mate sua capacidade de amar. Porque sua provação tem um propósito. Seu sofrimento não é em vão. Deus está escrevendo uma história de redenção com sua vida. E no momento certo, na hora determinada, a verdade resplandecerá como o sol do meio-dia, e aqueles que os perseguiram se ajoelharão não por sua vingança, mas por sua graça, não por sua força, mas por seu perdão. Lembrem-se sempre, meus amados ouvintes, que vivemos num mundo onde as aparências enganam, onde a verdade é distorcida por interesses, onde o justo muitas vezes sofre enquanto o injusto prospera. Mas isso é temporário, é ilusório, é como névoa da manhã que o sol dissipa, porque existe uma justiça maior, um tribunal superior, um juiz que tudo vê e tudo sabe, e ele garante que nenhuma lágrima de inocente cai em vão, nenhum sofrimento injusto fica sem resposta, nenhuma mentira permanece escondida para sempre. E no final, sempre no final, o bem triunfa sobre o mal, a verdade sobre a mentira, o amor sobre o ódio. Por isso, meus queridos, saiam daqui hoje com um compromisso no coração, o compromisso de serem agentes de justiça em vez de instrumentos de perseguição, de verificarem a verdade antes de repetirem a fofoca, de defenderem o inocente mesmo quando isso for impopular, de pedirem perdão por seus erros em vez de tentarem escondê-los, de perdoarem os que os ofenderam como querem ser perdoados por suas ofensas, de transformarem seu sofrimento em sabedoria, sua dor em compaixão, suas lágrimas em fonte de bênção para outros. E agora, antes de nos despedirmos, quero que todos, vocês que foram tocados por esta história verdadeira, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ativem o sininho para receberem todas as nossas histórias de fé, superação e redenção. Compartilhem este vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem, que está passando por injustiça, que foi caluniada, perseguida, ou com aquela pessoa que precisa aprender sobre os perigos do julgamento precipitado, sobre o poder transformador do perdão. E comentem aqui embaixo qual foi a lição que mais tocou seu coração, de qual cidade vocês estão nos assistindo, se vocês conhecem alguma Dona Benedita em suas vidas. Que a história de Dona Benedita não seja apenas mais uma história que vocês ouviram, mas uma semente plantada em seus corações que germine em ações de justiça e amor, que sua coragem inspire vocês a enfrentarem as injustiças, que seu perdão ensine vocês a libertarem-se do ódio, que sua fé mostre a vocês que Deus nunca abandona os justos, mesmo quando parece que o mal venceu. E lembrem-se sempre, sempre, de que Deus escreve certo por linhas tortas, e que no final, o bem sempre, sempre triunfa. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até nossa próxima história de fé e superação.